Irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, o povo escolhido por Deus, adquirido, povo santo, separado, povo abençoado que vai morar no céu junto comigo. Ô povo abençoado, graças a Deus, muito feliz. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Sou grato, muito grato a Deus por essa varoa do Senhor, esse presente do céu, a minha esposa, meus filhos, são intercessores, são uma bênção do céu, irmãos. Olha, minha família é um presente, tem que ser muito grato a Deus. Todos os dias é pouco, irmão, todos os dias é pouco. Também já estou com saudade, pastor. Na próxima quarta-feira é a última mensagem da série. Mas ao mesmo tempo muito grato, sabe? Muito grato a Deus, grato aos irmãos por estar apoiando o trabalho, por estar aí dando atenção devida, meditando, buscando as coisas que são do alto. E fica aí um legado, irmãos. Eu aprendi muito, estou aprendendo, ainda vou aprender mais. E os irmãos têm me ajudado a aprender, o pastor tem me ajudado, eu tenho ajudado vocês, nós temos ajudado uns aos outros, né? Isso tem sido assim, um canal de bênção na minha vida e na vida da minha família. Quem puder, abra a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nós vamos ler apenas um versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Hoje estamos na penúltima lição. A mensagem é consolidando uma vida de oração, né? É tendo constância, como a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que foi falado, todo o conhecimento prévio que você já tem, o que você aprendeu aqui nessas 9 lições, e o que mais nós podemos agora fazer é colocar em prática, irmãos, é realmente praticar, né? E aqui o texto diz assim, Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu queria me ater, esse versículo é riquíssimo, maravilhoso, mas eu queria me ater ao que Paulo chama a atenção aqui para os irmãos, dizendo: sede firmes e sede constantes. Firmes e constantes. É exatamente esse o propósito da mensagem de hoje, que nós possamos conseguir ser firme e constante na nossa vida de oração. Irmãos, quando Deus iluminou, revelou Paulo a escrever, orientando, dando esse mandamento, essa ordem para nós, todos nós, sermos firmes e constantes, ele tinha um propósito. Por quê? Porque Deus sabe, irmãos, que há uma necessidade de ser firme e constante, porque nós sofremos ataques tanto no mundo natural quanto também no mundo espiritual. E esse ataque, que vem tanto de ordem natural como espiritual, ele tem um propósito. Qual o propósito? Nos tirar do lugar onde Deus nos plantou, nos tirar da constância, da firmeza. Então Paulo, aqui, com a revelação de Deus, ele está orientando a igreja, nos orientando a ficar exatamente firme e constante. E isso nos leva a entendermos que há um esforço, há uma dedicação, tem que haver uma tomada de decisão para você ficar firme e constante, porque senão, irmãos, você vai ser levado. O próprio salmista, no capítulo 1, ele compara dois tipos, ele fala de 2 tipos de pessoas ali. No capítulo 1 do livro de Salmo, ele fala que existe um tipo de pessoa que é semelhante a uma árvore. Mas existe um outro tipo de pessoa que é semelhante o quê? A uma palha, irmãos. E qual a diferença aqui da palha e da árvore? É que a árvore, ela é firme, ela é constante, porque a árvore é plantada, ela tem raiz, ela está estabilizada, ainda que venham os ventos, ainda que venham as situações contrárias, a árvore está firmada. Mas a palha é diferente. A palha é levada pelo vento. O vento soprou, a palha vai. A palha não tem firmeza. E o salmista está aqui fazendo uma comparação com tipos de pessoas. E a Bíblia nos orienta a ser como a árvore, a ser firmes e a sermos também como
constantes, irmãos. O próprio Tiago, escrevendo no capítulo 1, do versículo 5 ao 8, ele fala de um tipo de pessoa que é inconstante, que vive duvidando, e por conta disso ele é levado pelo vento como as ondas do mar. Ora vai, ora vem, ora vai, ora vem. E a vida cristã, ela não pode ser assim. Porque se a vida cristã não for constante, não for firmada, irmãos, você não alcança o propósito que Deus tem para a sua vida. E veja que o salmista, quando ele está falando dessa árvore, ele vai dar algumas características dessa árvore que é firme, que é constante. Ele diz que essa pessoa que é como uma árvore, essa pessoa, ela medita na palavra de Deus de dia e de noite. Veja, uma característica de alguém que quer ser firme, de alguém que quer estar constante no Senhor, é meditar, é buscar as coisas que são do alto. O próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:1, agora que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, buscamos as coisas que são do alto. Aleluias! Quando nós buscamos o céu, quando nós temos esse desejo, tomamos essa decisão de buscar o céu, de trazer o céu para a terra, irmãos, na nossa vida, nós vamos sendo transformados e nos tornamos firmes e constantes. O próprio, tem uma ilustração que Billy Graham, grande evangelista, contava. Ele falava que a vida de oração, em buscar a Deus, é semelhante ao navio que se aproxima do porto. Veja, que interessante. O marinheiro, ele lança aquela corda, né? E eles prendem aquela corda no porto. E aí o marinheiro começa a puxar a corda. E a percepção do marinheiro é que o porto está vindo em direção a ele. A impressão é que o porto está vindo até ele, mas na verdade é ele que está indo para o porto. Mas na medida que ele vai puxando a corda, ele vai tendo a percepção que o porto está vindo para perto dele. É exatamente isso que Billy Graham fala. A vida de oração constante, firme, consolidada, em que nós buscamos o Senhor em oração, o céu, a gente tem a impressão que o céu, que Deus está vindo na nossa direção, mas na verdade somos nós que estamos nos aproximando de Deus. A vida de oração não traz Deus até você, leva você até Deus. Porque Deus sempre esteve, está e estará no mesmo lugar, irmãos. Somos nós que nos afastamos dele quando deixamos de ter uma vida constante, consolidada, firme de oração. E é interessante que quando nós buscamos ao Senhor em oração, vamos nos aproximando dele, ele vai transformando a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada, vai sendo mudada. Não é ele que muda, irmãos, quem muda somos nós. A oração não muda Deus, a oração muda a nossa própria vida. E o salmista, ele dá essa característica de que essa pessoa, ela busca o céu e por isso tem essa firmeza, é como uma árvore. E olha que interessante, irmãos, ele diz que o resultado de alguém que é firme e constante, buscando ao Senhor, é ser plantado como essa árvore, num ribeiro de água, irmãos. E olha que interessante, é que ele vai dizer que essa árvore ele dá o fruto na estação própria, e as folhas não murcham, irmãos. Olha que interessante, quando nós temos essa vida de oração constante, irmãos, firme, não é oro hoje, oro na semana que vem, mas é quando você tem essa vida de oração firme, as suas folhas não murcham, irmãos. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É um crente que você vê hoje, ele está animado. Você vê amanhã, ele está alegre. Você vê depois da manhã, ele está feliz. Você vê depois, ele está contente, ele tem contentamento. Depois você encara ele de novo, mesmo numa situação difícil, e ele tem bom ânimo. Aleluias. Porque ele está sempre com as folhas verdes. Por quê, irmãos? Porque ele, assim como a raiz que recebe a seiva, recebe ali o seu alimento do rio, sabe? Nós recebemos do Senhor quando buscamos ele em oração. Você não se alimenta hoje, vai se alimentar de novo daqui a um mês, irmãos. Você come todo dia.
E a oração deve ser assim, todo dia, para que a gente possa estar firme no propósito. E aí eu listei 7 passos, 7 dicas, 7 conselhos, 7 ações, decisões, atitudes que nós precisamos tomar, ter atitude todo dia, irmãos, na nossa vida, para que a gente realmente consiga, de fato, ter uma vida de oração assim, consolidada, sabe? Ter uma vida sempre abundante no Senhor, mas também ter o resultado no tempo certo. Como a árvore que dá o fruto no tempo certo, os resultados da nossa vida de oração também virão no tempo certo. Na hora certa, as suas orações serão respondidas. Mas para isso, vamos precisar ser constantes e firmes. E o primeiro passo que eu quero compartilhar com os irmãos está em Marcos capítulo 1, versículo 35, mas é o planejamento do horário de oração, irmãos. Olha só, primeiro passo para você conseguir ter uma vida constante de oração é separar um tempo para você orar, irmãos. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para se divertir, você tem tempo para vir para a igreja, tem horário para vir para a igreja, você tem tempo para comer, você tem tempo para fazer várias coisas, porque você separa esse tempo, mas muitos não separam o tempo para orar. Vão assim, vai orar quando der tempo, e nunca dá tempo, irmãos. Se você quer ter uma vida firme, constante, consolidada de oração, separe o tempo para você orar. Tempo é uma questão de prioridade. O Senhor Jesus, ele levantava, em Marcos 1,35, diz que ele levantava, irmãos, de madrugada para orar. O sol ainda não havia nem nascido e ele já estava ali orando. Ele separava esse tempo de qualidade, esse primeiro momento do dia para estar buscando. O salmista, no Salmo 5, versículo 3, diz: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Irmãos, olha que tremendo. O salmista separava logo o primeiro período da manhã para a oração. Sabe, se nós não separarmos tempo para orar, nós não vamos ter constância na oração. Eu li certa feita um artigo de um pastor, e ele contando que existia uma jovem na igreja dele, e essa jovem não conseguia ficar firme, não tinha essa constância, era crente gangorra, sabe, não conseguia sempre estar ali firmada com o Senhor. E o conselho dele foi exatamente isso: separe um tempo para você poder orar, para ter um devocional, para buscar mais o Senhor. A questão é que essa jovem disse para ele que não tinha tempo. Ela acordava muito cedo para ir para o trabalho, depois do trabalho ela ia para a faculdade, já chegava em casa muito cansada, tomava banho, comer, dormir, porque no outro dia já tinha que acordar cedo. E ela alegava que não tinha tempo. Mas conta esse pastor no artigo em que, certa feita, o patrão dela chamou e fez uma proposta para ela. Pediu para que ela passasse a chegar 2 horas mais cedo no trabalho e aumentar o salário dela em 1/3, irmãos. E diz o pastor que ela não hesitou em aceitar essa proposta para poder ganhar 1/3 a mais do seu salário. Veja, irmãos, tempo é uma questão de prioridade. Como que ela não tinha tempo para separar 1 hora, 30 minutos, acordar mais cedo para tirar ali um tempo de oração com qualidade no Senhor, mas teve tempo para acordar 2 horas mais cedo porque ia ganhar um pouco mais. Irmãos, o que nós ganhamos do Senhor em dedicar um tempo para Ele, dinheiro nenhum no mundo pode pagar, irmãos. Vale a pena todo o sacrifício de tirarmos um tempo mais para poder orar ao Senhor. Lutero, irmãos, ele dizia ser um homem ocupado demais para não orar logo pela manhã. Lutero acordava 4 horas da manhã todo dia para orar. Isso porque ele não tinha tempo, irmãos. Porque a vida dele era muito ocupada. Lutero foi o mais importante reformador do protestantismo, irmãos, que é lembrado aí todos os anos, sabe? E veja que esse homem tirava tempo para orar. A mãe de Charles Wesley, John Wesley, fundador da igreja metodista wesleyana, essa mulher tinha 19 filhos, ela teve 19 filhos
e um marido pastor, irmãos, que é difícil ser esposa de pastor, tem muito trabalho, mas diz a história que ela separava 1 hora por dia para orar, irmãos. Olha, eu tenho 2 filhos, sou pai, a mãe que tem mais trabalho, mas já é difícil cuidar de criança, imagine 19, irmãos, e ainda assim ela separava tempo para orar. Não é à toa que os filhos dela foram tão abençoados. Charles Wesley, John Wesley, olha que homem, que avivalista, que homem de oração, irmãos, aprendeu vendo a mãe orar. Olha só que bênção. Então, se nós não oramos, irmãos, é porque realmente, se nós não separarmos tempo para orar, nós não vamos conseguir, sabe, ter essa vida constante de oração. Se deixarmos por um acaso, já é, irmãos. Então, primeira dica é: separe tempo para você orar. Segundo, tenha um lugar especial para você orar, sabe? Separe um lugar para você orar. Mateus 6,6, Senhor Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, a oração congregacional é uma bênção, é maravilhoso. A oração em família é maravilhoso também, é poderosa a oração em família, mas não substitui. Nós precisamos ter um tempo de individualidade com Deus, precisamos ter um tempo a sós com Deus, e para você ter esse tempo a sós, você e Deus, você tem que separar um lugar. Por muito tempo eu orei no banheiro, irmãos, não tinha lugar, eu dormia na sala, junto com os meus irmãos, sobrinhos. Só tinha um quarto na casa e eu tinha que orar onde? No banheiro, não tinha outro lugar para eu orar, sabe? Mas, graças a Deus, hoje Deus me deu uma tenda da oração, né, pastor? Eu tenho uma tenda da oração e ali eu oro todo dia, uma bênção, irmão, uma bênção. As crianças já sabem onde está meu pai, está na tenda da oração, sabe? Então, separe um lugar para você orar. Porque tem coisas que você precisa falar com Deus, irmãos, e não tem ninguém precisa saber. É você e Deus. E quando você separa um lugar para orar, sabe, tudo isso é uma preparação de um ambiente que vai te ajudando a você conseguir ter essa constância. Ontem nós assistimos, né, amor, o filme Quarto de Guerra. Terceira vez que a gente assistiu esse filme, irmãos, eu assim, já estou pensando na quarta. Que é um filme maravilhoso, um filme que fala de oração, que ensina sobre oração, e eu aconselho, desafio vocês a assistir, ainda que vocês já tenham assistido, assista de novo, irmãos, porque ainda mais nesse período em que nós estamos falando de oração, eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração algo poderoso que você ainda nem percebeu nas primeiras oportunidades que você assistiu. Ontem Deus falou comigo muito mais do que falou nas outras 2 vezes que eu assisti, irmãos. Por quê? Porque nós estamos num ambiente de estudo de oração, então nós estamos sensíveis a isso. Ao assistir o filme, eu tenho certeza que Deus vai falar. Mas chama a atenção naquele filme que a moça lá, a senhora, ela tinha um quarto de guerra. Um quarto, parece que o closet dela, né? O closet dela de oração. E depois ela fez ali uma discípula, tinha a Elizabeth, né? Que também passou a ter um quarto de oração. Irmãos, que impressionante aquilo, muito legal. Então, veja como é importante você ter um lugar para você poder estar orando ao Senhor. Porque quando você tem esse lugar, você acaba tendo esse compromisso. Isso te ajuda. Você tem um horário, agora você tem um lugar. Isso vai formando dentro de você uma estrutura mental que vai sendo criado um hábito e você vai conseguir ser constante e firme na oração. Terceira dica que eu quero compartilhar com os irmãos é: cante louvores. Coloca louvor na sua oração, irmãos. Deus habita entre os louvores, irmãos. Sabe, o louvor é algo poderoso. Você vai orar, o louvor primeiro, ele ajuda na sua privacidade. Porque, por exemplo, se você vai orar no banheiro, tem outras pessoas na casa, irmãos. Então você bota um louvor, isso ajuda na sua privacidade. Aquilo que você está falando com Deus, fica ali, irmãos. Além de te ajudar na privacidade, o louvor prepara o ambiente, irmãos. Sabe, nossa mente, ela fica fugindo com várias coisas da vida, são preocupações, são desafios, são propósitos, sabe, são tantas coisas, e o louvor ajuda a preparar esse ambiente, essa atmosfera espiritual
espiritual. Você pode começar a orar louvando, ou você pode começar orando e daí louva e volta para a oração. É um clima só de adoração, de louvor, sabe, de oração. Então coloque louvores. Olha que coisa tremenda. Atos 16, 25 diz assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Que tremendo, irmãos! Paulo e Silas aqui estavam fazendo o quê? Orando, mas estavam também louvando ao Senhor. A oração e o louvor, elas caminham juntos. E isso é poderoso. A quarta dica que eu quero compartilhar com os irmãos: cite a palavra. Irmãos, a palavra é a constituição do reino de Deus. É a carta magna. É a lei do céu, irmãos. A palavra do Senhor. Então, quando você está conversando com o Pai, se dirigindo ao mundo espiritual, ao reino de Deus, você conhece a palavra. Anote, irmãos. Anote textos bíblicos. Se você não conseguir memorizar, deixa lá eles escritos. Tá? Mas tenta memorizar, tenta guardar. Ainda que você não guarde a referência, onde está escrito, capítulo, versículo, mas pelo menos você grava, guarda no seu coração, internaliza a própria mensagem, a própria palavra, a verdade bíblica. Porque durante a oração você está lá sozinho, naquele tempo que você separou, no local que você separou, com louvor, e você está orando, e de acordo com conforme você vai orando ao Senhor, os textos vão subindo na sua mente, o Senhor vai fazendo você lembrar, sabe, porque você se dedicou, e aí automaticamente você ora citando a palavra, irmãos, e a palavra tem poder, sabe, quando o advogado se apresenta diante de um juiz, irmãos, se ele não tiver a lei, e não citar a lei, não argumentar com o juiz diante da lei, irmãos, ele não arruma nada, sabe? Então, quando você se apresenta diante do Todo-Poderoso, do juiz, do rei, daquele que é todo-poderoso, se apresente diante dele, apresente a sua causa, mas cite a palavra de Deus, irmãos, porque o poder está na palavra. Aleluia! Olha que interessante, João 15, 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que bênção, irmãos. Que bênção você diante de Deus está orando e está citando a palavra. Senhor, eu estou orando por esse propósito e a tua palavra diz isso. A tua palavra nos promete, a tua palavra nos garante. E você vai citando os textos, irmãos. Isso é poderoso. Isso é tremendo. E te ajuda a ter uma vida de oração consolidada. Quinto, ore com disciplina até que a sua oração seja prazerosa. Irmãos, a oração é algo espiritual. Nós vivemos no mundo físico, material. Sabe, é difícil você começar a orar e já sair tendo prazer na oração. Mas a Bíblia nos orienta que nós tenhamos dedicação na oração, ou seja, disciplina. Sabe, quando você tem disciplina em orar, ainda que não tenha vontade, ainda que você não sinta o desejo, mas você faça por disciplina, você vai ver que daqui a pouco você começa a sentir prazer. Você vai ver que no início é algo que você vai por disciplina, porque tem que fazer, mesmo sem vontade, mas depois ela vai se tornando prazerosa. Tem coisas na nossa vida natural, irmãos, que nós fazemos mesmo sem gostar. Quantas pessoas sabem que tem que fazer atividade física e não faz? Mas quando desmaia, vai para o hospital, o médico fala: seu coração não aguenta mais não, filho. Você começa a caminhar, fazer uma atividade física ou se despede. Entendeu? O que acontece? Você começa a caminhar. Você começa a caminhar, começa a correr, começa a fazer atividade física, ainda que você não tenha vontade, mas você vai fazendo por disciplina, e sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa gosta, passa a ter prazer, passa a ter alegria em fazer aquilo ali. Não queria, mas passa a ter prazer. Eu conheço pessoas
que por orientação médica, por uma necessidade de saúde, começou a fazer atividade física e se tornou atleta profissional. Olha, irmãos, que tremendo! E não queria, sabe? Não queria. Dificilmente alguém quer fazer atividade física, mas à medida que vai fazendo, ela começa a sentir prazer. Por quê? Porque o corpo dela vai se acostumando, seus músculos vão se acostumando, ela começa a experimentar resultados, ela começa a ver no próprio espelho, na roupa, ela começa a perceber os resultados, e isso vai fazendo ela ter prazer. Começou por disciplina, mas agora ela já tem prazer. Assim também a oração. Você começa por disciplina, mesmo sem vontade, você faz, você ora, você ora, você ora. À medida que você vai se aproximando, conhecendo mais de Deus e percebendo os resultados na sua vida da oração constante e consolidada, você começa a ter prazer, irmãos. Aleluia. E aí você já não está mais orando por disciplina, você já está orando por prazer, porque está sendo prazeroso. Sexto, qual a posição correta de orar? Aí é que entra a dica, irmãos. Sabe, aí é que entra essa dica que algumas pessoas às vezes oram pouco por causa da posição. Irmãos, não existe uma posição correta de orar. Você deve orar na posição que você se sentir melhor. Se você for observar na Bíblia, você vai ver pessoas orando de joelho, pessoas orando em pé, pessoas orando sentadas, pessoas orando acorrentadas, apanhando. Você vai ver pessoas orando em todas as posições, irmãos. Quem fica preocupado com a sua posição de orar é o homem, porque o homem olha para o exterior, irmãos, mas Deus está olhando para a posição do seu coração. É o seu coração que sempre precisa estar prostrado, precisa estar ali de joelho diante do Senhor. Mas o seu corpo físico, você precisa ficar na melhor posição que você tem para orar. Você se sente bem de joelho, irmãos? Então você deve orar de joelho. Você se sente bem em pé? Então ore em pé. Eu gosto de orar em pé e andando. Lá em casa a tenda já é grande, porque eu gosto de orar andando, irmãos. Por quê? Porque já aconteceu de eu ficar orando de joelho e dormir, irmãos. Vê se pode. Acordei, voltei a orar, aí, sabe, dormi orando. Já aconteceu de eu estar orando sentado, irmãos. E sabe o que aconteceu? Eu comecei, Senhor, abençoa a Deus, e eu já não sabia nem mais o que eu estava falando, irmãos. A mente já tinha ido, sabe? Por quê, irmãos? Nós temos um corpo físico que cansa, irmãos, limitado, sabe? E nós precisamos entender isso. Quando você está dirigindo, o que você faz? Você mastiga um chiclete, você tem que fazer alguma coisa para você ficar acordado, irmãos. Sabe? Não é pecado dormir quando está orando, é o corpo que faz isso, né? Ele desliga, ele entende que chegou a hora de desligar. Então o correto é você ficar na melhor posição. Eu fico em pé, eu fico andando para lá e para cá, fico agitado, fico ali orando, mas eu estou ligado no Senhor, buscando, e o meu coração está prostrado, quebrantado diante de Deus. É isso que Deus está olhando. Então, não fique se condenando. Ah, o Senhor só quer oração de joelho sentado. Não se condene, irmãos. Ore na posição que você melhor se sentir. Tá? Quer começar de joelho e depois ficar em pé, ou vice-versa? Faz, irmãos. Deus está olhando para o seu coração. Isso não pode ser um impedimento para a sua oração consolidada, constante e firme. Você vai orar no pensamento, vai orar em voz alta, vai orar de olhos fechados, vai orar de olhos abertos, irmãos. Deus não está olhando para isso, irmãos. Sabe? É a mesma coisa, Deus está olhando para o seu coração. Eu gosto de orar em voz alta, porque eu gosto de ouvir a minha voz, irmãos. Isso tudo me deixa mais ligado, sabe? Me deixa mais vivo na oração. Quando eu estou em público, eu fecho os olhos para orar, para nada me distrair, né? Mas em casa, assim, eu oro de olho aberto, normalmente, irmãos. Sabe? Deus não está olhando para isso, Deus está olhando para o seu coração. Sétimo e último passo, para que a gente possa conseguir ter uma vida de oração consolidada, tenha propósito na sua oração, irmãos. Você tem que ter propósito, irmãos. Na vida a gente precisa ter propósito, sabe? Às vezes eu vejo pessoas dizendo: André, eu vou orar 5 minutos, já não tem mais nada para falar. Não tem, porque você não anotou os seus propósitos, irmãos. Com certeza você tem muito para falar com Deus, muito para conversar com o Senhor. Só que como você não anota, você esquece.
Sabe, aqui eu venho trazer uma mensagem, eu anoto aqui alguns pontos, irmãos, senão eu posso esquecer. A nossa mente é limitada, eu posso esquecer, então eu anoto, sabe? Tem coisas que você já está na mente, beleza, mas se não, anota os seus propósitos de oração. A igreja tem propósito, deve ser o seu propósito também, tem que estar lá anotado, irmãos, sabe? Sua família tem necessidade, tem que estar lá anotado. Você tem sonhos, tem metas, tem propósito na sua vida, tem coisas que você tem que alcançar, tem que estar lá anotado. Todas as áreas da sua vida, irmão, você tem que ter propósito em Deus. Você não pode viver essa vida esperando nada do Senhor. Você tem que estar esperando o melhor de Deus para todas as áreas da sua vida. Mas para isso, ore com propósito. Faça uma lista. Faça uma lista também, irmãos. Aqui outra dica, das orações que Deus já respondeu. Das orações que Deus respondeu na sua vida. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, e aí eu parei para pensar e falei, rapaz, olha, eu estou mais para fazer a lista daquilo que Deus não respondeu. Por quê? Porque Deus respondeu quase todas as minhas orações, graças a Deus, sabe? Todos os propósitos que eu coloquei diante de Deus, Deus me respondeu, irmãos, aleluia, sabe? Teve respostas imediatas, teve respostas um pouco mais longe, demorou um pouquinho, outras demorou ainda mais. Por exemplo, meu casamento, casei com 32 anos, esperei bastante, né? Esperei muito, mas o Senhor me honrou, me deu a esposa que eu pedi, com as características que eu pedi, irmãos. Tudo na minha esposa, até o jeito, até como ela tinha que me tratar no início do namoro, irmãos, estava lá escrito, e Deus honrou a minha oração, irmãos. Demorou, mas Deus me deu a vitória, irmãos. Eu queria ser tratado de um jeito específico. E eu anotei isso aí, oração com Deus, não é que ela fez exatamente o que estava escrito, irmãos, sabe? Cumpriu tudo, irmão, tudo. Demorou, irmão. 32 anos, irmão, prova, esperando com força, irmão, difícil, sabe? Buscando o Senhor, mas ali eu sabia, Deus ia me atender. Meus filhos foi do jeito que eu pedi em oração, irmãos. Então, Deus atende agora. Se você não anotar, você até esquece o que você quer. Você até esquece. Você pede uma coisa, daqui a pouco está pedindo outra, já esqueceu lá da primeira. E aí nem ora mais. Saber quem não sabe o que quer não vai receber, irmãos. Então, anote os seus propósitos e seja ali, ó, firme, constante nos seus propósitos, porque Deus vai te honrar. Aleluia. Por que nós falamos sobre esses 7 princípios, irmãos? 7 dicas para você conseguir ter uma vida de oração constante, consolidada, irmãos. Porque, entenda um princípio da vida, queridos. É melhor você prevenir do que você remediar. É ou não é verdade? É muito melhor prevenir, sabe? Diz aí os médicos que ou você vai cuidar da sua saúde, ou você vai cuidar da sua doença, irmãos. Não tem jeito. Você está com saúde? Então cuide dela. Porque se você não cuidar, você vai ter que cuidar da sua doença. Não tem jeito. Quem tem carro, sabe, casa, tudo sabe que é muito mais em conta, mais barato e dá menos dor de cabeça fazer uma manutenção preventiva do que esperar da perda total para poder cuidar. Então a vida é assim, é um princípio da vida, é melhor prevenir do que remediar. E a Bíblia, no mundo espiritual, não é diferente, sabe? A vida de oração, ela não é o último recurso de um desesperado, é a primeira reação de alguém que é avivado. E a Bíblia fala que cedo ou tarde, não tem jeito, tá, irmãos? Não tem jeito, cedo ou tarde, todos nós vamos viver o dia mau. A Bíblia fala do dia mau, Efésios 6, sabe? A Bíblia fala, como Jesus disse também, que haveria um tempo, ele comparou o homem sensato e prudente, falando daquele que constrói a casa sobre a rocha e sobre a areia. Jesus diz ali que em algum tempo, ele diz, quando vier, não diz se vier, quando vier a chuva, quando vier o vento, quando os rios se transbordarem, olha só, ele diz que aquele que construiu a casa sobre a rocha vai esperar-nos, mas aquele que construiu sobre a areia vai perder muito, vai ter grandes perdas. E o que ele está falando ali? Quem construiu a casa sobre a rocha, sobre a areia, você sabe, é quem coloca em prática a palavra de Deus, sabe? O dia mau ele vai chegar, e mal ali, irmãos, é mal de maligno, é
mal com U, não é mal com L. Então, assim, é mal de maligno. Sabe qual é a diferença? É que dias inúteis nós vivemos quase sempre, né? Tem um dia, meu Deus, hoje foi inútil, hoje a semana foi uma semana inútil na minha vida. Isso acontece, mas o texto está dizendo de dia mal, dia maligno. É onde as coisas, tudo acontece muito pior, irmãos. É quando o próprio mal vem sobre a nossa vida, para nos fazer mal mesmo. E o que o texto está dizendo? Nós temos que estar preparados para esse dia. Nesse dia, quando o dia mal chegar, ele tem que te encontrar com uma vida de oração consolidada, com uma vida de oração firmada, constante. Porque quando os rios transbordarem, quando o vento soprar, quando a chuva cair, como está a sua vida? Está com uma vida consolidada? Está com uma vida firme de oração ou não, irmãos? Se não tiver, grande será a sua perda, irmãos. Não tem. Aqui não é se acontecer, irmãos. É quando acontecer. É questão de tempo. Nós não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que vai acontecer. E aí José, lembra de José do Egito? Ele nos ensina o que, irmãos? Que você se prepara para o dia mal no dia bom, irmãos. É quando era tempo lá de vacas gordas, que o trigo estava brotando com força, é que ele ajuntou durante 7 anos para poder suportar os 7 anos de escassez. E ali você vê que eles conseguiram superar, mas muitos que não sabiam disso, irmãos, ficaram desesperados quando chegou o tempo de seca. Sabe? Até os animais nos ensinam isso, irmão. A formiga, ela junta no verão para poder se alimentar no inverno. Então, ou seja, nós temos que ter essa vida de oração consolidada para estar preparado para quando o dia mal chegar. Olha Daniel é tremendo, irmão. Daniel capítulo 6, versículo 10, ele nos ensina isso de maneira bem didática. Diz assim um texto, Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto. Olha, ele tinha um quarto de oração, irmão, que benção. E no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava a fazer. Olha que interessante, irmãos. No dia que o decreto bateu na porta de Daniel, porque esse decreto, irmãos, estava dizendo que ele iria ser lançado na cova, onde havia leões famintos. Imagina isso, irmãos. É humanamente impossível sobreviver. Preparar um buraco, encher de leões, deixar eles passando fome e depois lançar você lá dentro, é certo ser trucidado. Daniel chegou esse dia, um dia mau. Isso aqui foi uma atitude maligna contra a vida de Daniel. Não foi um dia inútil, não foi um dia difícil, irmão. Foi um dia maligno. O mal chegou para Daniel e bateu na porta dele. Mas o que chama a atenção é que Daniel foi fazer o que, irmãos? Orar. Mas o interessante do texto é que ele não foi orar simplesmente por orar, ele foi orar como de costume. Isso significa que ele já tinha essa vida de oração. Daniel já tinha uma vida de oração consolidada, firme, constante, mesmo quando eram os dias bons. Porque Daniel era muito honrado nesse império, irmãos. Daniel estava muito bem ali, ele era respeitado, obedecido, tinha uma vida boa, ele não tinha problema não, irmãos. Sabe? E mesmo assim ele estava lá orando, buscando, tinha uma vida consolidada de oração. Quando o dia mal bateu, quem foi atender a porta com ele, irmãos? O próprio Senhor do Universo, aleluia! Porque ele tinha uma vida de oração. E como nós estamos? Se o dia mal bater hoje na nossa porta, nós vamos atender sozinho? E falar, não, peraí, calamidade, só um minuto que eu vou orar, vou chamar Jesus para me ajudar. Não, irmãos. O dia mal não espera. Ele bate e entra com força. Quando você vai abrir essa porta, quem tem que abrir a porta com você é o general de guerra, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Porque você tem uma vida de oração. E quem tem uma vida de oração nunca está sozinho, irmãos. E nem anda por medo, mas tem ousadia, porque sabe que o Todo-Poderoso está com ele.
Daniel ficou tranquilo, irmãos. Não mudou a rotina da vida dele. Foi para o quarto e foi orar como de costume, irmãos. Aleluia. Parecia que nada estava acontecendo, porque ele confiava no Senhor. Ele tinha experiência com Deus. E aí nós sabemos a história. Ele foi lançado na cova e nada aconteceu, porque o Senhor estava com ele, irmãos. Aleluia. Mas quando ele foi tirado e foram lançados lá os outros homens, eles nem chegaram no fundo, e os leões famintos já devoraram. Olha que coisa tremenda. Sadraque, Mesaque e Abednego, chegou o dia mal deles. Chegou o dia mal deles, e eles foram lançados aonde? Na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Os homens que se aproximaram para lançar eles já morreram queimados, mas com eles nada aconteceu, mas nem a roupa deles se queimou, nem o cabelo deles ficou com cheiro de queimado, porque o quarto homem da fornalha estava ali, irmãos. Por quê? Porque eles tinham uma vida de oração. Eles sabiam, quando eles se apresentaram diante do rei, eles sabiam: se o Senhor quiser, o Senhor vai nos livrar, mas se o Senhor não quiser, Ele não vai nos livrar. E louvado seja o Senhor. Eles tinham experiência com Deus. Por quê, irmãos? Porque eles tinham uma vida de constante oração. E a Bíblia diz que depois que eles são salvos ali por Deus daquela fornalha, o Senhor fez com que o rei fizesse eles prosperar em todo o reino. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando você entra quando esse dia mal chega na sua vida e ele te encontra com uma vida constante de oração, quando você passa por esse tempo, o Senhor te faz prosperar, o Senhor te abençoa. Aleluias! Vale a pena ter uma vida de oração consolidada. Eu quero concluir, meu tempo já passou, dizendo que o Senhor está voltando, irmãos. E Ele quer encontrar uma igreja em oração. Ele quer encontrar a noiva dele orando, vigiando, tendo uma vida de oração. Quando o Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens, olha, irmão, não eram 5 prostitutas e 5 virgens, eram 10 virgens, mas só 5 eram prudentes. Eram tolas, eram insensatas, irmãos. E por que elas eram insensatas, mesmo sendo virgens? Porque elas não tinham uma vida constante. Elas não tinham azeite, elas não tinham óleo, elas não tinham combustível para a sua lamparina. As prudentes, o noivo demorou, mas as prudentes tinham ali, combustível para a sua lamparina. Elas estavam acesas, estavam ligadas no Senhor. Quando o noivo chegou, encontrou elas ali, com a vida constante, ligada, esperando o noivo. Mas as outras, que não tinham combustível na sua lamparina, quando o Senhor chegou, o noivo, o que elas foram fazer, irmãos? A gente vai comprar agora. Agora eu vou lá comprar. Deu tempo de comprar, irmãos? Não deu tempo de comprar não, porque elas foram lá comprar, mas quando voltou, a porta já estava fechada. As 5 prudentes já haviam entrado para a festa e a porta foi fechada pelo noivo. Acabou, irmãos. Não dava mais para entrar. Queridos, não dá mais tempo para brincar de ser crente. Chegou a hora do povo de Deus despertar, irmãos, e ter uma vida de oração constante. Está preparado para o dia mal, está pronto para a volta do Senhor Jesus, porque não tem mais nada para acontecer, irmãos. O que você acha que falta para acontecer? Só o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. É só isso que está faltando. E Ele quer encontrar eu e você com uma vida constante de oração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.